Pai, Teu nome é excelso. Nós te agradecemos pela manifestação Tua a esse mundo, porque o Senhor Jesus Cristo se revelou em carne, veio a esse mundo trazendo a mensagem do Evangelho, cumprindo as profecias, vindo como o servo sofredor, que recebeu o castigo que nos traz a paz. Nós te louvamos, Pai, porque nós fomos sarados através das chagas do nosso Senhor Jesus. Nós louvamos a Ti e te agradecemos porque o Senhor nos deu esse ensino por escrito nas Sagradas Escrituras. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos instrui, que nos ilumina, que nos alimenta, a Tua palavra que nos adverte, ela que nos prepara para a glória, ela que é a provisão do Senhor para o nosso crescimento. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz através do livro santo. E é com esse coração que nós chegamos diante de Ti, mais um dia, clamando, ó Deus, fala conosco, Pai, que cada verdade, cada ensino, cada versículo venha de encontro ao nosso coração, quebrantando e mostrando, ó Deus, aquilo que nós devemos ser em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, ilumina-nos, fica conosco, que o Teu Santo Espírito faça uso da Sagrada Escritura para edificar nossa alma. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu convido vocês a abrir comigo a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17. Nós vamos ler um versículo que provavelmente é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. E se ele não for conhecido seu, eu espero que de hoje em diante ele seja e você nunca mais esqueça dele. Jeremias 17, verso 9 e o verso 10. Jeremias 17, verso 9, verso 10, a Sagrada Escritura assim declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Amém. Meus irmãos, nos últimos 200 anos, a civilização ocidental tem sido marcada por uma ideia: o ser humano é bom. A maioria dos estudiosos da história e da filosofia marcam o advento de um movimento filosófico chamado de iluminismo, que você deve ter ouvido falar nos tempos de estudante. Eu sei que alguns, quando pegam história, saem da escola e parece que sepultam a história em algum lugar do seu subconsciente. Mas esse movimento, ele foi um movimento muito importante na história do pensamento ocidental, e ele trouxe essa nova forma de enxergar o homem. O homem é bom. Talvez o problema do homem seja que ele não foi bem educado, ele não teve uma boa formação social, familiar. Mas se nós conseguirmos trazer boas escolas, formarmos núcleos familiares com boa instrução, o ser humano vai se tornar cada vez melhor. Então esse movimento, ele influenciou todo o nosso pensamento hoje, e ele tem há 200 anos marcado a história do pensamento do mundo. O homem é bom. Durante a maioria da história do Ocidente, não foi assim que se pensava a respeito do homem, muito por causa da influência da igreja, da influência da teologia. Se pensava que o homem é pecador, e sendo pecador, ele necessita da graça de Deus para ter atos de bondade.
Atos de bondade, eu quero dizer, aqueles atos de bondade que são feitos como sendo um louvor a Deus, porque esses são os únicos atos de bondade que de fato contam diante do Senhor. O Senhor Jesus disse as seguintes palavras: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então Jesus reconheceu que até homens maus podem fazer boas coisas, mas quando Jesus falou boas coisas, ele estava falando nesse plano humano, dos relacionamentos, o pai dando comida para o seu filho. Mas aquela bondade que você realiza como sendo um tributo ao Senhor, aquela bondade que você realiza tendo Jesus como seu foco, tendo Deus como seu alvo, ela só pode vir por meio da graça. E durante muitos anos o ser humano pensou assim, pelo menos o Ocidente pensou assim. Mas por causa desse movimento, ele trouxe uma virada na forma de ver o ser humano. E de hoje até 200 anos atrás, é assim que a civilização tem enxergado o ser humano. O ser humano é bom. Isso mudou a forma de educar os filhos, mudou a forma de retratar os criminosos, tudo isso por conta dessa filosofia. E é por conta dessa questão que eu pensei em trazer para vocês hoje a verdade da palavra de Deus, expressa nesse versículo. Nós vamos ver que isso é um ensino da Bíblia inteira, mas nós temos o ensino de Deus aqui no versículo 9. Então vamos ler todos juntos novamente o versículo 9, que a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o que a Bíblia está dizendo aqui é que o coração do homem, na sua essência, ele é mau. Quando a Bíblia fala de coração, vocês lembram que a Bíblia não está falando desse órgão que a gente tem aqui que fica pulsando o nosso sangue. Coração na Bíblia é para falar do ser interior, é para falar da essência. A Bíblia usa a palavra alma, a Bíblia usa a palavra ser, para se referir ao que nós somos por dentro. E esse princípio, irmãos, é um princípio que está em toda a história da Escritura. Se você já leu a Bíblia toda com atenção, você vai perceber que a Bíblia não usa meias palavras para falar do coração do ser humano. Eu quero só passar por alguns versículos com vocês, antes da gente continuar. Gênesis capítulo 6, versículo 5, vocês estão vendo que lá no início de tudo, nós já temos uma declaração muito forte a respeito do coração do homem. Gênesis capítulo 6, verso 5, olha o que a Bíblia diz a respeito do coração do homem, e aqui nós estamos assim, no contexto ainda da genealogia de Adão, então nós temos aqui na construção da civilização antiga ainda. No capítulo 6, verso 5, olha a constatação que Deus faz da situação da humanidade naquele tempo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja que declaração abrangente. A Bíblia fala que todo o desígnio, isto é, todos os planos, pensamentos, sentimentos, intenções, impulsos, tudo era mal. E ele diz que isso era num estágio contínuo. Então é para falar que não havia um segundo sequer da existência do ser humano que ele não estivesse praticando maldade, intentando maldade, ou tendo sentimentos relacionados à perversão. Então é assim desde o início. Se você andar mais um pouco para o livro dos Salmos 53, vamos ler Salmo 53. Nós vamos ler uma passagem que inclusive é citada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Paulo pegou esse salmo e ele citou em Romanos capítulo 3, versículo 10, que a maioria de vocês conhece de cor. Então no Salmo 53, verso 1 diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então perceba que o ateísmo é um negócio muito antigo. Nos tempos de Davi, 1000 anos antes de Cristo, já existia ateus. E ele diz: corrompem-se e praticam a iniquidade,
já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum, não há sequer um. Então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele citou esse salmo aqui, para falar que não tem nenhum justo nesse mundo, não tem ninguém que obedeça a Deus segundo os padrões que Deus estabeleceu. Você pode ter até algumas pessoas que no plano humano façam certas coisas louváveis, mas de acordo com os padrões de Deus não tem nenhum justo. Mais uma passagem agora nos livros poéticos, o Eclesiastes. Vamos ver lá o que o Salomão falou no capítulo 8. Falei nos poéticos, mas os salmos já são os livros poéticos, não é? Nenhum seminarista aí me corrigiu. Tem que prestar atenção, viu? Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Olha a percepção que o autor faz. Ele diz: visto como se não executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, a percepção de Salomão é assim: como você peca e imediatamente ao seu pecado não segue o juízo de Deus, então isso te dá uma sensação de que você pode continuar pecando e que você não vai ser julgado. Então ele está falando isso, que o fato do homem não pecar e imediatamente Deus vir com o juízo para cima dele, isso dá uma sensação que ele pode continuar pecando, e por conta disso o coração dele, diz o texto, está plenamente disposto a praticar o mal. A última passagem é do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7. Desculpe, é Marcos capítulo 7. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre esse mesmo assunto. Será que o Senhor Jesus tinha uma crença assim: olha, o que vale é o que está dentro do seu coração? Você já ouviu gente dizendo assim? Olhe para dentro do seu coração, viu? O que vale é o que está dentro do seu coração. Aí veja aí o que Jesus fala sobre o que há dentro do seu coração. Marcos 7, verso 21, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vocês estão vendo que Jesus não era iluminista, né? Definitivamente Jesus não era iluminista. Ele diz que tudo aquilo que é cercado de pecado brota de dentro do nosso coração. Tudo está dentro de nós. Irmãos, isso é uma descrição bíblica. Nós encontramos isso de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia falando que o nosso coração é sombrio e que o nosso coração está constantemente em oposição a Deus, e que o ser humano só pode ter alguns atos de bondade quando Deus visita ele com a graça e o capacita a fazer coisas boas que alegram ao Senhor. Então é impossível você folhear as Sagradas Escrituras e você não ver essa doutrina se sobressaindo. Nós acabamos de ler Gênesis capítulo 6, e lá você precisa pensar que antes do dilúvio, embora o pecado já tivesse entrado na existência humana, mas havia vários elementos da natureza que ainda eram maravilhosos, que se pareciam com o paraíso. E quem pensaria que aquela geração que ainda conhecia Adão e Eva, que sabiam da história de que Deus havia expulsado eles do paraíso, como é que aquela geração iria viver na luxúria e na maldade? Mas nós vemos que tão logo nossos pais foram expulsos do jardim, o homem começou a pecar e se tornou cada vez mal, e chegou ao ponto que Deus teve que destruir tudo, deixando apenas 8 pessoas vivas. E você pensa que melhorou depois? O que aconteceu depois do dilúvio?
Eu fico olhando a história bíblica depois do dilúvio e fica martelando na minha cabeça, mas meu Deus, eles não deviam ter aprendido a lição? Porque nem a lama do dilúvio tinha terminado de secar, e eles já estavam pecando de novo. Eles sabiam que Deus tinha acabado de fazer com a geração anterior, mas eles não se arrependeram. E Deus teve que chamar um homem, Abraão, converter o coração desse homem, para que a chama da verdadeira fé não fosse apagada. E quando a gente chega ali no patriarca Abraão, pense nisso: você tem a chama da fé verdadeira residindo numa única família. O restante do mundo completamente perdido: idolatria, maldade, injustiça, sensualidade. Mas isso não foi o bastante. Você continua lendo a história da Escritura, você tem Sodoma e Gomorra, idolatria, imoralidade, pessoas endurecidas, e o Senhor visita aquelas duas cidades com uma destruição terrível, e que chove fogo dos céus, e todas as nações ao redor assistem de uma forma terrível tudo aquilo que aconteceu, mas mesmo assim eles não temeram ao Senhor. Aí você continua lendo a história, não, mas você vai lendo a história e você vai vendo Abraão e dizendo, não, mas aqui a fé verdadeira está na família de Abraão, na família de Abraão vai ser diferente. Aí você chega na história dos patriarcas, né? Aí depois vem a história de José, e a família de José vai para o Egito, e eles se tornam grandes lá no Egito. E qual é a primeira coisa que acontece quando eles se tornaram grandes no Egito? Eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram do Deus verdadeiro, eles começaram a adorar os deuses do Egito. Quando Deus os tira da terra prometida, eles vão sendo levados por Deus com todas aquelas demonstrações de poder, mas eles vão levando o santinho lá no bolso. Eles vão deixando o coração deles no Egito. E Deus leva eles para dentro da terra prometida, desbancando 7 nações muito mais poderosas, armadas militarmente, através de todo tipo de milagres. Mas ainda assim, irmãos, eles continuaram sendo idólatras. Deus deu terra, Deus deu pacificação, Deus se mostrou presente, Deus deu uma lei justa, boa para eles, mas mesmo assim eles continuaram sendo idólatras até o dia em que foram enviados para o cativeiro. Qual a explicação, meus irmãos, para essas coisas? Só a Bíblia pode responder isso satisfatoriamente. A explicação é que o mal estava dentro deles. A explicação é que a corrupção estava dentro do coração deles, assim como está também dentro do nosso coração. Eles foram incrédulos, como nós também somos muitas vezes incrédulos no nosso relacionamento com o Senhor. Mas se você assim, você pode dizer, pastor, mas porque o senhor está olhando assim em termos muito abrangentes, né? Se der uma estreitada, de repente você pode ver que em termos mais estreitos há pessoas boas. Aí você chega nas famílias dos servos de Deus. Você tem Adão, que foi o pai de Caim, o primeiro assassino. Você tem Noé, que é chamado na Bíblia de um homem justo, que foi o pai de Cã, que daria origem aos cananeus, um dos povos mais perversos do Antigo Testamento, e que habitariam a terra prometida, que são até depois guerreados pela pessoa de Josué. Você tem Isaac, que foi pai de Esaú, que na Bíblia é chamado de profano. Você tem Jacó, que teve o nome transformado para Israel, e que ele foi pai, ele teve como primeiro filho dele um homem chamado Rúben, e esse Rúben dormiu com uma das esposas do seu próprio pai. Você tem Eli, que era um sacerdote fiel a Deus, mas que era pai de Hófni e Finéias, que desprezavam o ofício sacerdotal, roubavam dinheiro da oferta e se prostituíam no tabernáculo. Você tem Davi, o homem segundo o coração de Deus, que foi pai de Amon, que foi um estuprador, e pai de Absalão, que foi um assassino. E talvez um dos que mais me chocam, Ezequias, que é retratado como um dos reis mais fiéis de Judá. Ele foi pai de Manassés, que foi o pior dos reis de Judá.
Esse Manassés, ele matou o filho dele, ele ofereceu esse filho queimado como oferenda aos deuses. Sabe o que isso mostra? Que você ter uma boa família, você ter uma boa educação, sem a obra do Espírito Santo no coração, isso não muda a vida, é ineficaz. Você pode ter boa família, você pode ter boa educação, você pode ter bons referenciais, mas sem o Espírito Santo dentro de você, o coração ainda continua sendo mau. Mas eu poderia estreitar um pouco mais ainda, não falar das famílias, mas falar dos próprios servos de Deus, os grandes homens de Deus da Bíblia. Dificilmente você não vai perceber um que caiu, que tropeçou. Você tem Noé sendo vencido pela Bíblia, ou desculpe, pela bebida. Você tem Davi sendo vencido pela sensualidade. Você tem o apóstolo Pedro, aquele homem tão corajoso que cortou a orelha do Malco, ele sendo vencido pelo medo. Os mais fiéis da Sagrada Escritura, meus irmãos, eles viram o mal fluindo de dentro deles. Vocês lembram de Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo dizendo assim: eu não compreendo o meu modo de agir. Você já disse isso para si mesmo alguma vez? Você já olhou para dentro de si alguma vez e fez essa constatação honesta? Eu não entendo porque eu estou agindo assim, eu não me vejo assim, eu não sei porque eu estou me sentindo assim, eu não sei porque eu estou tendo esse tipo de impulso. Os mais fiéis, os que mais andaram com o Senhor, eles entendiam que o diabo existe, que o diabo vem contra você. Eles entendiam que existe o mundo que falamos hoje pela manhã, mas eles sabiam, irmãos, eles reconheciam que o maior de todos os problemas não estava nem no diabo e nem no mundo. O maior de todos os problemas estava dentro deles, o coração. E é por isso que eles nunca se gloriavam da sua bondade nem da sua pureza. Então considere isso. Eles viviam perto de Deus, eles eram amigos de Deus, mas mesmo assim, na história bíblica, nós encontramos esses homens e essas mulheres lamentando profundamente o tipo de coração que eles tinham. E se a gente continuar andando na história, irmãos, nós vamos ver que nos nossos dias o cenário é o mesmo. Qualquer observador isento vai olhar para o nosso mundo e vai dizer que tem alguma coisa errada. Corrupção, mentira, maldade, imoralidade, cobiça, embriaguez, em todos os locais, em todos os ambientes, em todas as famílias. O ser humano que por muitos anos acreditou que a humanidade era boa e que a tecnologia iria elevar a humanidade a padrões longínquos de transformação, de mudança social, eles apenas descobriram que a tecnologia fez com que o homem se especializasse na arte da maldade, ele se especializasse em pecar. Novamente, qual é a explicação? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Esse texto explica, irmãos, a nossa própria experiência de vida. Esse texto explica porque muitas vezes nós damos mais atenção aos negócios dessa vida do que aos negócios celestes. Esse texto explica porque nós damos tantas desculpas para servir a Deus, para se comprometer com Deus, para andar com Ele de todo o coração. Esse texto explica o porquê nós suavizamos tanto o nosso pecado. Nós somos assim tão generosos com os nossos próprios erros. Esse texto mostra porque nós somos tão supérfluos no trato das Escrituras, da informação a respeito de Deus, do Evangelho de Cristo, e nós damos atenção a tantas outras informações que tomam o nosso dia. Esse texto explica porque, mesmo a gente sabendo o que Deus requer de nós, mesmo o Espírito Santo incomodando o nosso interior, ainda assim nós insistimos no pecado, com aquela mesma ilusão que a gente acabou de ler em Eclesiastes 8, que aquele intervalo entre o nosso pecado e o juízo de Deus dá-nos uma sensação
de que a gente pode continuar vivendo do mesmo jeito, que no final das contas vai dar tudo certo. Jeremias fez uma pergunta, vocês viram? Ele disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E a pergunta é: quem o conhecerá? Essa pergunta dele é uma pergunta para sondar a nossa mente. É uma pergunta que está colocando você contra a parede e dizendo assim: você não conhece a si mesmo. Você não conhece as profundezas do seu coração. Você não conhece todas as razões que estão por trás das suas emoções e das suas atitudes. Você não conhece todos os seus motivos. Há motivos ocultos dentro de você. Então, meus irmãos, ele está falando que é uma espécie de uma soberba você dizer que se conhece, que você sabe tudo que tem dentro de você. Lembra que os filósofos antigos gregos, o lema básico é: conhece-te a ti mesmo. Jeremias está dizendo: é impossível. Você tem uma ideia daquelas coisas mais superficiais, mas há razões ocultas dentro de você. E o que a Bíblia demonstra, irmãos, é que todos os personagens bíblicos que em algum momento acabaram confiando no seu coração, eles se pegaram no final das contas em arrependimento e lágrimas. Então essa noite eu estou dividindo esse versículo com vocês e pedindo a Deus dentro do meu coração que o Espírito Santo te faça perceber que o seu coração é corrupto, que tem muito mais maldade dentro de você do que você gostaria de admitir. Mas vamos ao verso 10. Verso 10 não alivia muito não, viu? Ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? Referindo-se ao nosso coração. E o profeta Jeremias, no verso 10 do capítulo 17, ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que ele está dizendo em palavras simples é que Deus conhece, Deus mantém estreita vigilância sobre o nosso coração, e um dia Ele vai nos chamar à prestação de contas. Essa palavra esquadrinhar é dividir em pequenos quadrados. Já viram aquelas carnes trinchadas? É como se Deus pegasse o seu coração e Ele fizesse os cortinhos assim, e depois fizesse todos os cortinhos assim, e ficasse aqueles quadradinhos pequenininhos. E o autor está dizendo assim: Deus conhece cada quadradinho desse, cada centímetro do seu coração. Ele pode pegar esse quadradinho e ainda espremer e cair a essência de cada partezinha do seu coração. Ele diz: Deus conhece, Deus pesa os seus pensamentos, Deus julga os seus pensamentos. E é aqui, meus irmãos, mais uma vez em que nós vemos o tamanho da obscuridade do nosso coração. Porque o ser humano acredita que ele pode ter paz, ele acredita que pode dar tudo certo na sua vida, mesmo ele seguindo o seu coração. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus, Ele conhece cada pedacinho desse coração, e Ele julga as nossas ações a partir do nosso coração. E isso assim era uma coisa que deveria deixar a gente desesperado, porque Ele não está falando que Deus vai julgar apenas o que você faz. Ele diz assim: Deus vai julgar o que você faz na base do seu coração, na base das suas intenções. Isto é, Deus não está avaliando apenas o que você faz, mas o porquê você faz o que faz. Se os motivos das suas ações são motivos santos, se o motivo das suas ações corretas e até louváveis tem como propósito louvar a Deus, glorificar a Deus, honrar o Senhor Jesus Cristo. Se você não está fazendo o que você faz simplesmente porque você se sente bem, ou simplesmente porque você quer chamar a atenção de alguém, ou simplesmente porque você quer parecer alguma coisa, Ele diz: Deus irá julgar tudo
as nossas imaginações mais vis, as nossas obras mais escondidas, os nossos pensamentos mais abomináveis, tudo isso colocado diante daquele a quem nós devemos prestar contas. O que as pessoas vão poder dizer diante de Deus no juízo final? Para onde que elas vão poder apelar? Talvez em algum momento de algum relacionamento humano, você fez alguma coisa para alguém e essa pessoa não gostou, e você procura essa pessoa e diz assim: olha, essa não foi a minha intenção. Você já disse isso? Você vai poder dizer isso para Deus? Aí Deus vai pegar lá o quadradinho do seu coração e vai espremer assim na sua frente, dizer: ó, eu sei qual era a sua intenção. Então não tem para você, não tem para onde fugir. Os padrões de Deus, irmãos, são muito elevados. Os padrões de Deus são elevados demais. Deus não julga como julga o homem, Ele julga a partir do nosso interior. Então eu estou falando isso para você porque é muito melhor você sair hoje daqui com a percepção correta do que é o seu coração, e havendo tempo para você se arrepender ou mudar, do que você começar a continuar acreditando que você é um sujeito legalzinho e que no final das contas vai dar tudo certo para você, que Deus vai olhar para você e achar você uma pessoa muito legal. Então Ele vai dizer que o céu vai se tornar muito mais interessante porque tem uma pessoa bondosa como você para compor o número dos santos. Então é muito melhor você perceber o seu estado de corrupção hoje, antes que seja tarde demais. Talvez uma pergunta que surgiria depois de ouvir tudo isso que a Bíblia diz a respeito do coração é: como é que alguém pode ser salvo com esse coração? Já que Deus não nos julga apenas por aquilo que a gente faz, Ele julga pelas nossas intenções, quem é que pode ser salvo? Lembra que essa pergunta foi uma pergunta feita pelos discípulos de Jesus. Mateus capítulo 19 fala isso. Jesus falando que dificilmente um rico entraria no céu, aquele rico que confia na sua riqueza, que tem a sua riqueza como Deus. E Jesus falou que era impossível um rico entrar no céu, e os discípulos: Senhor, mas desse jeito, nesses padrões que o Senhor está colocando, é difícil demais, quem é que pode ser salvo? E é aqui, meus irmãos, que entra a graça de Deus. O Senhor Jesus veio a esse mundo morrer por pecadores de corações corrompidos. E todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus tira esse coração corrupto e te dá um novo coração. É aqui que entra a graça do Senhor. Deus cria um novo princípio em você. Deus te dá novos desejos. Ele preenche o seu coração com o Espírito Santo. E onde antes havia indiferença, agora haverá amor. Onde havia paz, agora haverá dúvida. Onde havia pecado, agora vai haver santidade. Deus faz isso. Então o convite é que você venha a Jesus hoje à noite. Isaías capítulo 1, verso 18 diz: venham até mim, porque mesmo que os seus pecados sejam como a escarlata, eu farei com que eles sejam mais alvos do que a neve. Pois bem, meus irmãos, duas palavras finais e depois nós vamos orar. Uma vez que tudo que nós afirmamos aqui essa noite é da Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, e diante de tudo que a Bíblia fala a respeito do seu coração, só tem uma lição que você pode tomar: desconfie do seu coração. Já que o seu coração é tudo isso que a Bíblia diz, desconfie nele. Desconfie dos seus desejos, desconfie das suas inclinações, desconfie dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus impulsos. Essa mensagem é uma mensagem que está completamente oposta ao mundo, e louvado seja Deus por isso. Que a mensagem do mundo é: confie no seu coração, siga o seu coração. Seu coração vai indicar o caminho correto. Aqueles que seguem o coração nunca irão se arrepender. A Bíblia diz o oposto.
Seu coração é traidor. Seu coração se apaixona por coisas que irão lhe destruir. Seu coração deseja coisas que matam seu relacionamento com Deus e te afastam dele. Seu coração, ele oferece para você possibilidades que ele não pode definitivamente te dar. E é por isso, irmãos, que a Bíblia nos convoca a nunca confiar em nosso coração, mas a tomar todas as nossas decisões, não a partir do coração, mas a partir da revelação, é da Escritura. E todas as vezes que o seu coração choca com as Sagradas Escrituras, desconfie do seu coração, dizendo: eu prefiro a sabedoria do Senhor do que a minha própria sabedoria. Então tome isso como um parâmetro para você de hoje em diante. Eu não confio no meu coração, não confio nos meus olhos, eu não confio nos meus sentimentos, eu confio no Senhor. Se o Senhor falou, está falado, mesmo que todos os meus poros estejam implorando pelo contrário, eu vou seguir o Senhor. E a segunda lição é: rogue ao Senhor um coração de carne. Essa é uma das promessas que Deus fez no Antigo Testamento, que estão relacionadas à Nova Aliança e que tem conexão com a gente hoje. Eu queria ler com vocês Ezequiel capítulo 36. Só caminhar um pouquinho aí mais à frente. Tem duas coisas gloriosas que são prometidas nessa passagem e que elas são cumpridas na Nova Aliança. No verso 25 nós temos a primeira e no verso 26 nós temos a segunda. Então eu estou lendo Ezequiel 36, verso 25. Olha o que ele diz. Deus está prometendo ao seu povo: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Duas promessas maravilhosas, e as duas se complementam. Talvez a figura que você deveria imaginar para entender bem essas passagens é de uma pessoa que gosta de ficar na lama. Não sei, quando vocês eram criança gostavam disso. Eu gostava de brincar na lama, eu me sentia muito bem na lama. Então é como se fossem pessoas completamente imundas e que amam a sua imundícia. Aí o texto diz assim: Deus está prometendo: ó, eu vou pegar vocês dessa imundícia, eu vou tirar vocês de lá e eu vou dar um banho em vocês, vocês vão ficar puros. Ok, maravilha. Mas se eu sou um sujeito que gosta de imundícia, e Deus me tira da imundícia e eu tomo um belo de um banho, mas o meu coração continua amando a imundícia, o que é que eu vou querer fazer depois do banho? Voltar para lá. E aí entra a segunda parte da promessa, Deus dizendo: eu vou dar a vocês um coração novo. Então, para eu deixar de amar a imundícia, não basta apenas eu receber um banho, eu preciso ter um coração novo, eu preciso ter um novo princípio que opera dentro de mim, que faz com que eu olhe para a lama e veja que isso é uma coisa vil, indesejável, terrível, que me destrói. Então essas duas coisas Deus fez com a gente, irmãos, no ato da nova aliança. Deus lavou você de todos os seus pecados. Mas Deus não apenas fez isso, porque se Ele lavasse você apenas dos seus pecados, você ainda continuaria amando o pecado e desejando pecar todos os dias. Ele diz: eu dei a você um novo coração. Então Ele colocou dentro de você o Espírito Santo. E com o Espírito Santo dentro de você, você pode olhar para a imundícia, para a lama e dizer: eu não quero isso mais para a minha vida. Então, o chamado de Deus aqui para a gente é:
vamos clamar a Deus por esse novo coração. Vamos clamar a Deus para que esse novo princípio que foi semeado dentro do nosso coração no momento da conversão, essa ação espiritual do Espírito Santo de Deus, transforme a gente, nos dê novos sentimentos, e nós tenhamos agora um coração de carne em vez de um coração de pedra. O coração de pedra é o coração teimoso, é o coração endurecido, é o coração que resiste à verdade de Deus. O Senhor já te deu isso. A única coisa que você necessita fazer hoje é, através da fé, você se apropriar disso. É você clamar pela plenitude do Espírito Santo, para que isso que Deus já fez no seu coração, em nível espiritual, se materialize nas suas ações e no seu desejo. Então desconfie do seu coração e peça a Deus que Ele te dê um coração novo. É isso que nós temos que fazer, irmãos, no mundo que diz que nós temos que tantas vezes seguir o nosso coração. Então que Deus nos abençoe, e que você saia daqui dizendo: Senhor, eu sou mau, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a Tua graça operando dentro do meu coração me habilita para que eu faça coisas boas que glorificam o Teu nome. Então que Deus nos transforme e que Ele nos dê um coração de carne, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela palavra do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos. A Tua palavra, Senhor, ela revela no mais profundo do nosso coração aquilo que somos. Nós confessamos a Ti, Senhor, que nós não gostamos desse tipo de diagnóstico. De fato, Senhor, nós ficamos incomodados, nós nos sentimos expostos. Nós não gostamos de nos sentir pessoas más. Nós sempre queremos ser indulgentes conosco mesmo. Mas nós te agradecemos porque a Tua palavra é o espelho que ilumina as partes escuras da nossa vida e faz com que nós enxerguemos realmente quem somos. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa revelação que ela faz de nós. Eu oro, Senhor, essa noite pelas pessoas que estão aqui e que ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor as faça perceber a obscuridade do seu próprio coração, que elas percebam que tem um coração que não quer se curvar diante de Jesus, mas ao mesmo tempo eu peço ao Senhor que as quebrante e que elas recorram a Jesus para receber um novo coração. Oro também, ó Deus, pela nossa própria vida, pela vida da Tua igreja. Peço que o Senhor nos faça cada dia mais perceber a corrupção, a maldade e a obscuridade que há dentro de nós. Mas nós não queremos, Senhor, ter essa percepção simplesmente para ficarmos entristecidos com o nosso estado espiritual, mas que nós percebamos essa profunda escuridão que há dentro de nós, para que nós corramos para a luz, para o Senhor Deus, que nos transforma, que muda os nossos sentimentos, que produz mudanças profundas de caráter, de alma. Nós queremos viver assim, Senhor. Nós queremos não somente fazer as coisas corretas, nós queremos ter sentimentos corretos, intenções corretas. Nós queremos que quando o Senhor esquadrinhar o nosso coração, o Senhor veja luz, santidade, beleza, obra de Jesus Cristo dentro de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados ocultos, perdoa esses pecados que nós temos dentro de nós, que se disfarçam, que estão naquelas camadas profundas da nossa alma que nós nem conseguimos reconhecer.
perdoa-nos por eles. E clamamos para que a luz da Tua palavra chegue até lá e ilumine, e isso produza arrependimento dentro do nosso coração e desejo de Te buscar. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Ajuda-nos a viver segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração a Ti essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.